Olá pessoal, vamos para mais uma reflexão e hoje a gente vai abordar sobre a normalização do absurdo. E é estranho perceber como a normalização do absurdo se espalha por toda a nossa sociedade, como se fosse uma verdade imutável que todos aceitassem sem questionar e pior, sem sentir o mínimo de repulsa. Vivemos em um mundo onde, em boa parte dos casos, somos forçados a aceitar a humilhação, a perda da dignidade e a opressão como partes do cotidiano. E essa opressão, esse mal-estar, está incrustado nas interações mais simples, nas relações de trabalho, no trânsito, nos supermercados, no contato um com o outro. E o mais absurdo de tudo é que, enquanto vivemos isso de forma tão banalizada, temos uma sensação constante de que nada mais faz sentido. Estamos condenados a uma existência vazia, rodeados por pessoas que também não sabem mais o que é viver de verdade, mas apenas sobrevivem, atravessando os dias sem questionar o que se passa à sua volta. Não somos mais humanos, mas engrenagens de uma máquina que só funciona quando todos aceitam, sem questionar, a dor, a frustração e a humilhação como partes do processo. E a normalização do absurdo acontece de forma tão insidiosa que muitas vezes nem nos damos conta de que fomos moldados por ela. A gente está rodeado de práticas que violentam a nossa essência, que degradam a nossa humanidade. E tudo parece ser feito para nos esmagar. O trabalho exaustivo, o consumo inútil, as regras que se impõem sem que se leve em conta as necessidades reais das pessoas. O sistema cria um ambiente onde o ser humano deixa de ser um sujeito com direitos e desejos próprios e se torna uma peça descartável, subordinada a uma máquina que está acima de sua vontade. E o pior, essa violência psicológica, esse absurdo de ser tratado como nada, se torna a base de toda a nossa convivência. E é necessário falar sobre isso. Quando nos referimos a abusos no trabalho, não estamos falando apenas de agressões físicas, como se as humilhações psicológicas fossem algo mais leve. É ao contrário. Elas são bem mais insidiosas. São mais difíceis de perceber, mais fáceis de internalizar e muitas vezes mais destrutivas. O que vemos em muitos lugares de trabalho é uma cultura de desumanização disfarçada de regras e normas. A interação humana se transforma em um jogo de poder, onde quem tem o comando decide, arbitrariamente, quem merece respeito e quem não merece. E quem não é respeitado, simplesmente se vê obrigado a se submeter a uma existência que aniquila qualquer vestígio de dignidade. As palavras passam a ser como facas, cortando, mutilando, transformando o ser humano em algo irrelevante. Você é o funcionário que deve seguir a regra, que não pode se permitir questionar ou não pode fazer algo fora do estabelecido. E se você se desvia, é punido, tratado como se fosse um objeto defeituoso, que precisa ser descartado. Portanto, em nossa sociedade, há uma naturalização do abuso psicológico. Quando um chefe humilha um trabalhador por uma simples falha, ou quando um superior descarta a opinião de alguém de forma ríspida e desrespeitosa, isso se torna normal. É parte do jogo. Na mente de muitos, isso é considerado apenas parte do processo, como se fosse um mal necessário para que o sistema funcione.
E o que acontece é que a gente cria uma cultura de submissão, onde cada um aprende a engolir a humilhação e a aceitar o absurdo da exploração, seja no nível de um trabalho braçal, seja nas condições precárias de quem atende ao público, ou exerce funções que, em teoria, deveriam ser respeitadas. Tudo se transforma em uma esfera de desconfiança e desconforto, onde o ser humano é reduzido a números, a cargos e a responsabilidades que não possuem qualquer empatia. Quando eu falo de abusos psicológicos, falo também das pequenas violências cotidianas, aquelas que parecem irrelevantes, mas que nos esmagam ao longo do tempo. São os olhares tortos, as críticas disfarçadas de orientações, as imposições de regras sem qualquer justificativa que tenham a ver com a nossa realidade. É o chefe que manda em você, mas nem ao menos tem a mínima consideração sobre suas dificuldades pessoais, seu contexto. Afinal, para ele, o que importa é que você execute a tarefa, que seja produtivo e que se submeta. Ele não quer saber se você está exausto, se a sua saúde mental está à beira do abismo, ou se seu salário não é suficiente para viver com dignidade. O que importa é que você seja funcional. E a sua dor? A sua dor é irrelevante. O que importa é que você esteja ali, naquele cargo, no lugar que o sistema determinou para você. E, por incrível que pareça, muitos desses abusos não se limitam apenas aos chefes ou aos que estão no topo da pirâmide social. Eles também são perpetuados por clientes que os trabalhadores atendem, que são pessoas como nós, que estão sujeitas à mesma escravidão invisível. E a relação entre trabalhadores e clientes, muitas vezes, se torna um campo de batalha psicológico, onde a humilhação, a deslealdade e a tentativa de mostrar quem é mais forte são vistas como práticas naturais. E a solidariedade, que deveria ser o alicerce de um movimento de resistência contra as elites, é muitas vezes substituída por um cinismo venenoso, em que cada um se vê como mais um prisioneiro dessa prisão coletiva chamada sociedade. E o que dizer de nossos filhos, que serão lançados no mesmo ciclo vicioso? Será que podemos esperar que eles vivam em um mundo melhor? Ou estamos apenas perpetuando uma dinâmica de sofrimento que vai se estender por gerações? As escolas, que deveriam ser espaços de aprendizado e desenvolvimento, muitas vezes se tornam fábricas de conformismo, onde as crianças aprendem desde cedo a se submeter às regras, a engolir a autoridade sem questionar e a se afastar de qualquer tipo de pensamento crítico. E quem se atreve a questionar é visto como problemático, rebelde ou até mesmo perigoso. Somos todos doutrinados para aceitar o absurdo, para viver em uma realidade onde a injustiça, a desigualdade e a exploração são vistas como parte do design natural da sociedade. Não há mais espaço para o questionamento, para a revolta, para a busca por algo mais humano. O que é de fato ser humano quando nos tornamos reféns dessa lógica perversa? Penso que em algum lugar, algum ser humano em algum canto do mundo deve ter se perguntado: por que aceitamos isso? Talvez, em algum momento da história, tenha havido algum tipo de resistência, mas isso foi apagado, esquecido ou reduzido a histórias sem valor. Hoje, resistir é quase um ato de loucura, um gesto de quem não entende como o mundo funciona. No entanto, o que vemos é uma sociedade que se afasta cada vez mais de qualquer tipo de perspectiva esperançosa.
Somos seres insatisfeitos, com a sensação de que nada do que fazemos realmente importa. Mas, ao mesmo tempo, somos forçados a continuar, a consumir, a seguir adiante, como se esse fosse o único caminho. E a verdade, ao meu ver, é que nada disso faz sentido. Não há sentido no trabalho alienante, na cultura de consumo que nos esgota, na obediência a normas arbitrárias que nos diminuem. Não há sentido em viver uma vida em que a única coisa que parece importar é manter o sistema funcionando, independentemente do que isso nos custa. O absurdo é estar sendo tratado como se fôssemos apenas peças de reposição em um jogo sem fim, onde ninguém se importa realmente com o que somos ou o que sentimos. Eu sou parte dessa realidade, assim como todos ao meu redor. E ao olhar para isso, vejo que há uma aceitação do absurdo tão profunda, tão enraizada, que qualquer tentativa de mudança parece impossível. Somos o reflexo de um sistema que nos ensinou a nos submeter, a engolir a nossa dor, a esquecer que temos direitos, que temos um valor que vai além do que produzimos. E talvez seja esse o maior absurdo de todos: a ideia de que fomos feitos para viver assim. E esse é o canal Alguém Pensa Aqui? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, comente aqui embaixo o que você achou sobre essa reflexão, curta o vídeo e meu muito obrigado. Até mais.